Animais muitas vezes considerados gentis podem às vezes atacar inesperadamente os humanos, deixando para trás consequências terríveis. O vídeo de hoje mostra momentos horríveis em que os animais atacam agricultores e pessoas. Um crocodilo tenta escapar de um lago. Enquanto um salvador o segura, o crocodilo morde a mão de uma mulher. Então a luta começa quando o réptil a arrasta em direção ao seu lago. O salvador tenta se libertar das garras do crocodilo, movendo-se e girando na água. Felizmente, o homem consegue subjugar o réptil e a vítima é resgatada. A situação perigosa durou mais de 2 minutos, mas felizmente a mulher sofreu apenas ferimentos leves. Uma tragédia aconteceu em um centro de vida selvagem nos Estados Unidos. Um urso pardo de 5 anos chamado Rocky, pesando mais de 600 libras, atacou um homem por razões desconhecidas. A equipe rapidamente o resgatou do enorme urso. Apesar de receber atendimento médico de emergência, o homem morreu devido a graves ferimentos no pescoço infligidos pelas enormes presas do urso. Os ursos selvagens aparecem frequentemente perto de áreas de gado e podem atacar humanos. Para aqueles que planejam visitar o Parque Nacional de Yellowstone, lembre-se de manter distância da vida selvagem. Mesmo permanecer num veículo não é totalmente seguro, pois os animais podem atacar as estradas e atacar os veículos a qualquer momento. Um bisão enfurecido atacou um menino. Felizmente, o menino conseguiu escapar da fera e escapou por pouco da morte. Os babuínos frequentemente invadem áreas residenciais em busca de comida. Às vezes, eles vão mais longe e atacam os humanos. Uma tropa de babuínos avançou repentinamente contra 2 homens, atacando-os agressivamente e derrubando-os na rua. Um homem foi inesperadamente atacado por um javali. O animal atacou-o ferozmente, derrubando-o no chão. O homem tentou se defender e se levantar, mas não conseguiu. Durante a caça ao javali nas fazendas, os caçadores às vezes enfrentam situações de risco de vida porque os javalis têm presas afiadas que podem danificar artérias críticas nas pernas. Um incidente terrível ocorreu na cidade de Mahendragar, Haryana, no norte da Índia. As imagens mostram uma senhora idosa andando pela rua quando um touro avançou contra ela, derrubando-a no chão. Um menino que presenciou o ataque correu para resgatá-la, mas também foi jogado no chão pelo animal agressivo. Enquanto tentavam escapar, o touro atacou-os novamente, jogando ambos para o alto. Uma mulher foi atacada por uma raposa frenética que se lançou sobre ela e a mordeu repetidamente. A mulher fez o possível para chutá-lo e se livrar dele, mas a teimosa raposa cinza aguentou, cravando as presas em seus braços e pernas. O ataque frenético durou quase 30 segundos, deixando-a com ferimentos graves no braço. Tais incidentes ocorrem frequentemente em áreas agrícolas invadidas por raposas.
Não só as raposas selvagens, o veneno e os ataques agressivos dos cães domésticos também deixam muitas pessoas com medo. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Zoonosis relatam que mais de 4,5 milhões de pessoas são mordidas por cães anualmente nos Estados Unidos, com mais de 800 mil casos necessitando de cuidados médicos. As crianças são as vítimas mais comuns. Um momento horrível aconteceu quando um dos leões de 400 libras atacou seu treinador. Esta não é a primeira vez que um leão ataca o seu treinador. Elefantes gigantes invadindo estradas e bloqueando carros são uma visão dramática e perigosa, deixando muitas pessoas aterrorizadas e lutando para encontrar segurança. Os cangurus estão invadindo a Austrália. Inicialmente sem mostrar sinais de agressão, um canguru atacou repentinamente um jogador de golfe e iniciou uma perseguição. Embora os cangurus não sejam tipicamente agressivos, suas garras afiadas e pernas poderosas podem causar ferimentos graves durante um ataque. Um policial estava ajudando no controle de trânsito, mas foi forçado a recuar quando um enxame de abelhas começou a atacá-lo, picando-o várias vezes no rosto e nos olhos. Ele tentou se defender das abelhas, mas perdeu o equilíbrio e caiu com força na estrada. Embora ele tenha conseguido escapar, as fortes picadas causaram ferimentos significativos, levando a grande perda de sangue. O cavalo de repente perdeu o controle. Incapaz de reagir a tempo, o treinador foi jogado no chão enquanto a poeira enchia o ar. Só quando ele jogou areia para prejudicar a visão do cavalo é que ele conseguiu dominá-lo. Mesmo cavalos tipicamente dóceis podem às vezes atacar agressivamente. Durante as caçadas para a proteção de fazendas, os caçadores podem enfrentar perigos significativos, especialmente de animais grandes e agressivos como os ursos. Os ursos adultos muitas vezes não são abatidos com um único tiro. Em vez de fugir, eles podem se tornar ainda mais agressivos e atacar o caçador. Tais situações exigem maior vigilância e habilidades de manejo rápido para neutralizá-las. Um trágico acidente ocorreu quando as coisas não saíram como planejado. Um touro avançou a toda velocidade, jogando um homem no ar. Depois de subir os degraus, ele sucumbiu aos ferimentos. Um infeliz incidente aconteceu em Ashford, Connecticut. Uma menina de 5 anos foi atacada por um guaxinim. Ao ouvir os gritos de socorro da filha, a mãe saiu correndo e arrancou o guaxinim de seu filho. Porém, o animal ficou ainda mais agressivo, agarrando-se ao braço da mãe e mordendo com força. Apesar da dor, ela lutou bravamente e finalmente escapou do ataque.
Um homem estava esquiando quando um enorme alce apareceu de repente. A princípio parecia inofensivo, mas então o alce avançou em direção ao seu snowmobile no momento em que o motor morreu. Nos momentos finais, ele conseguiu saltar para um lugar seguro, evitando o animal gigante. Caçar alces também acarreta riscos significativos. Devido ao seu grande tamanho, se o tiro não acertar o coração, é difícil derrubá-los imediatamente. Um alce de repente atacou um caçador. A situação se desenrolou tão rapidamente que o caçador não conseguiu reagir a tempo. Felizmente, o alce não atacou, mas passou correndo por ele, deixando o caçador respirando aliviado após o encontro tenso. Numa fazenda na Rússia, um homem colidiu com um camelo. Ele tentou movê-lo, o que enfureceu o animal. O camelo virou-se e agarrou o homem com os dentes, jogando-o como se fosse um brinquedo. O camelo de 1.100 libras o pisoteou repetidamente. Depois de ser atacado por um longo período, o homem ficou imóvel na neve manchada de sangue. Enquanto isso, o camelo continuou a empurrá-lo e empurrá-lo. Uma cabra inicialmente parecia inofensiva ao seguir uma mulher, mas rapidamente se tornou agressiva, derrubando-a no chão. A cabra avançou contra uma motocicleta em movimento, quase fazendo com que 2 pessoas caíssem. A cabra parecia quase enlouquecida, atacando implacavelmente os transeuntes. Esta é a batalha entre um dragão de Komodo e um cervo fraco. Este réptil se alimenta de suas presas mesmo quando ainda está vivo. Apesar da luta desesperada do cervo para escapar, todos os seus esforços são em vão. O dragão de Komodo é um predador temível que habita as ilhas menores da Sonda, na Indonésia. Até o momento, o dragão de Komodo é a maior espécie viva de lagarto do mundo. Também é endêmico na Indonésia, o que significa que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar da Terra. Aproximadamente 2.300 dragões de Komodo estão espalhados por várias ilhas da Indonésia. A maioria deles vive em reservas de vida selvagem, enquanto um pequeno número vagueia livremente pela natureza. Nos últimos anos, porém, os dragões de Komodo invadiram áreas habitadas por humanos, levando a conflitos com os agricultores locais. No vídeo de hoje, exploraremos como os agricultores indonésios estão lidando com esses répteis gigantescos. Os dragões de Komodo são frequentemente encontrados perto de florestas, pois essas áreas fornecem abrigo ideal para perseguir suas presas. Durante a estação seca, quando as presas naturais se tornam escassas, eles são forçados a aproximar-se dos assentamentos humanos. As técnicas de caça dos dragões de Komodo são sofisticadas e brutais. Eles usam seu olfato apurado para detectar presas à distância. Eles são adeptos da camuflagem, permitindo que não sejam detectados. Komodos são caçadores pacientes, muitas vezes parados por longos períodos, esperando o momento perfeito para atacar. Ao atacar, um dragão de Komodo depende de seus dentes afiados, garras longas e poderosas, e uma força notável para cortar e dilacerar sua presa. Eles usam os fortes músculos do pescoço para tremer violentamente, destruindo suas presas e causando severa perda de sangue.
Depois de subjugar a cabra, o dragão de Komodo usa os poderosos músculos do pescoço para devorá-la inteira, incluindo os ossos e os cascos. O poder de matar do dragão de Komodo é amplificado pelo seu veneno e bactérias. Sua saliva, repleta de bactérias, garante que mesmo que a presa escape inicialmente, ela sucumbirá à perda de sangue ou à infecção em poucas horas. Este veneno impede a coagulação do sangue, causando grave perda de sangue. Mesmo grandes búfalos podem morrer devido aos ferimentos infligidos por um dragão de Komodo. Em algumas áreas das Ilhas Flores e Komodo, os agricultores relatam perder cerca de 27% do seu gado anualmente, o que conduz a dificuldades financeiras significativas. Os agricultores colocam armadilhas perto de áreas frequentemente visitadas pelos dragões. Eles podem então realocar os dragões de Komodo capturados para reservas de vida selvagem para garantir a segurança dos répteis e das comunidades agrícolas. No entanto, o uso de rifles foi identificado como o método de caça mais eficaz. Todos os anos, os caçadores na Indonésia organizam caçadas ao dragão de Komodo entre setembro e novembro. Os grupos de caça normalmente consistem de 4 a 6 membros para cobrir o terreno de forma eficaz e maximizar a segurança. Aproximar-se de um dragão de Komodo requer muita habilidade e cautela. Os caçadores se movem silenciosamente, usando o vento para mascarar seu cheiro e mantendo uma distância segura para evitar ataques da poderosa cauda e mandíbulas do dragão. Caçadores experientes apontam precisamente para a cabeça, derrotando o dragão com um único tiro para minimizar o seu sofrimento. Em média, uma caçada bem-sucedida rende de 2 a 5 dragões. Nos despedindo das Ilhas dos Dragões de Komodo, seguimos para os arredores de Victoria, lar de uma grande população de raposas selvagens. Essas raposas costumam se aventurar em áreas residenciais, atacando animais domésticos. A sua adaptabilidade e hábitos alimentares oportunistas colocaram-nos em conflito direto com os agricultores australianos, causando consequências ecológicas e econômicas significativas. As raposas astutas são particularmente atraídas por galinheiros. Eles costumam caçar à noite, esgueirando-se por pequenas aberturas para pegar galinhas. Seus ataques são rápidos. Impulsionados pelo seu instinto de acumular comida, muitas vezes matam várias galinhas numa única noite. Estes ataques resultam em perdas substanciais para os agricultores. Os agricultores na Austrália empregam vários tipos de armadilhas para capturar raposas selvagens. As armadilhas de gaiola são projetadas com um mecanismo de travamento automático que é ativado quando uma raposa entra para recuperar a isca. A raposa não consegue escapar e permanece confinada na gaiola. As armadilhas de mandíbula ficam escondidas sob o solo, e quando uma raposa pisa na armadilha, sua perna fica segura. Os agricultores inspecionam as armadilhas diariamente para evitar sofrimento prolongado aos animais e manuseiam cuidadosamente as raposas capturadas para evitar serem mordidas. Todos os anos, estas armadilhas ajudam os agricultores a capturar dezenas de milhares de raposas na Austrália, reduzindo significativamente a população de raposas selvagens.
No entanto, para um controlo populacional eficaz e a longo prazo, os agricultores recorrem frequentemente à caça. A caça humana deve ser realizada por atiradores qualificados e experientes. A temporada de caça à raposa geralmente ocorre no final do outono e no inverno, quando as raposas estão mais ativas e seu pelo está em perfeitas condições. As áreas de caça populares incluem quintas rurais e florestas densas, onde a densidade de raposas é elevada. Disparar muitos tiros pode alertar as raposas próximas. Ao avistar uma raposa, os agricultores não disparam imediatamente. Em vez disso, eles observam seus movimentos e esperam que ele fique parado para uma morte mais fácil. Os agricultores normalmente usam rifles e holofotes de alta potência para localizar e atirar em raposas no escuro. Quando iluminados, os olhos de uma raposa refletem a luz, criando um brilho característico que permite aos caçadores identificar a sua posição à distância. Os caçadores devem possuir habilidades de tiro precisas e cumprir rigorosamente os regulamentos legais relativos ao uso de armas de fogo e controle da vida selvagem. A principal vantagem da caça noturna à raposa é o aumento da eficiência, já que as raposas são mais ativas durante esse período, especialmente em áreas agrícolas com gado ou aves. Nos últimos anos, muitas áreas dos Estados Unidos experimentaram um aumento significativo no número de abutres, especialmente abutres negros. Os abutres costumam se reunir em grandes bandos durante o outono e o inverno. Eles não apenas se alimentam de carniça, mas também atacam pequenos animais, criando problemas para os agricultores. Centenas de abutres invadiram estados como Flórida, Texas e outras áreas do Sudeste. Os abutres também tendem a invadir os espaços de vida humana. Ao empoleirarem-se em grandes bandos em telhados, árvores ou veículos, alteram negativamente a paisagem urbana, causando danos significativos à infraestrutura e aos bens pessoais. Sua presença também traz desafios psicológicos para os moradores, como sentimentos de desconforto ao conviver com aves grandes e invasoras. Além disso, representam uma ameaça à segurança do trânsito, pois concentram-se perto das estradas principais. Afastar os abutres é um desafio porque eles são protegidos pela lei federal. É proibido matar ou capturar abutres sem autorização, com violações puníveis com multas de até $15 mil e 6 meses de prisão. Os moradores das áreas afetadas instalaram linhas de choque elétrico nos telhados. Quando os abutres pousam no telhado, recebem um leve choque elétrico. Este método pode assustá-los e desencorajá-los a retornar. Além disso, alguns agricultores utilizam dispositivos emissores de som ou luz que simulam ruídos ou imagens de predadores para assustar os abutres e evitar que voltem. Os abutres normalmente escolhem árvores altas com copas largas como locais de poleiro, pois esses locais proporcionam boa visibilidade e segurança. Os agricultores podem podar galhos ou copas de árvores para reduzir sua permeabilidade, tornando a área menos adequada para a coleta de abutres.